falar um pouco funções racionais. Então, nós já vimos que funções racionais, então, são do tipo P de Z sobre Q de Z, onde P e Q são polinômios, né? Tá? E nós vimos também que toda função holomorfa C barra em C barra é racional. Certo? Então, foi isso que a gente já provou aqui. E, bom, então eu vou fazer Vou definir aqui o grau da função. Grau da função como sendo o máximo. Grau de P e grau de Q. Vou supor também que F é não constante, né? De tal maneira que o grau, vou chamar de K, o grau. Quer dizer, então, que o nosso objetivo aqui vai ser provar que o seguinte teorema vamos supor que eu tenha a função racional, né? Onde P e Q não tem raízes comuns. Tá certo? Então, vamos chamar de K o grau da função. Qualquer valor C barra, a equação. Evidentemente, eu estou supondo K maior ou igual a 1 aqui. A equação F de Z igual a M possui K soluções contadas com multiplicidade. Se essas soluções foram contadas com multiplicidade. Bom, existe subconjunto finito. Vamos chamar C de F. Com, no máximo, dois K menos 2 elementos, tal que para todo M pertencente C barra menos C de F, a equação F de Z igual a M possui exatamente
K soluções. Finalmente, bom, esse conjunto C de F é o conjunto de pontos críticos da função, certo? C de F é o conjunto de pontos críticos de F. Finalmente, C. O C de F é vazio se somente se K igual a 1 e F é uma homografia. Certo? Ok? Bom, em particular, para todo valor M, né, de C barra, inclusive o infinito, tá? Você vai ter esse conjunto F-1 de M, ele é não vazio, tá certo? Se ele for vazio é porque a função é constante, tá certo? Então, vamos começar a demonstração com um lema que diz o seguinte: o número de polos de F contados com multiplicidade é exatamente K, né? Que é aquele grau ali, tá? Então, demonstração. Vamos demonstrar. Vamos supor que o grau de P igual a N e o grau de Q igual a M. Tá? Então, quer dizer, o P de Z vai ser AN dN mais A0 e o Q de Z mais B0, né? Onde AN e BN são não nulos, tá? Ok? Bom, então, vamos olhar para o F de Z, que é P de Z sobre Q de Z. Tá? Então, nós temos o seguinte, que o limite tem três possibilidades. Limite, quando Z tende a infinito, de F de Z. Isso aqui vai ser AN sobre BM, se M igual a N, é zero se N é menor que M, infinito se N maior que M, certo? Ok? Então, vamos supor que o primeiro caso é quando M maior ou igual que N. Bom, se M for maior ou igual que N, o F menos 1 de infinito, quer dizer, vai ser exatamente Q menos 1 de zero, né? Certo? Ok?
Bom, isso aqui é dizer um polinômio de grau m, então eu posso escrever com z e nesse caso aqui também nós temos que o k igual a m, né? Que é o máximo dos graus, k igual a m. Então, certo? Então, e aqui, isso aqui é a decomposição do polinômio em fatores, né, irredutíveis, certo? Ok? Então, nesse caso aqui, o f-1 de infinito é igual a q-1 de zero, e o f-1 de infinito, nesse caso aqui, então vai ser esse conjunto, Z1, ZR, né? E esses polos são de ordem K1, KR, então o K1 mais KR igual a M, então o número de soluções, o número de polos contados com multiplicidade é exatamente M, que é igual ao K, né? Certo? O segundo caso, quando M é menor que N, então, o infinito é polo de ordem N menos M. Tá certo? Quer dizer, o zero é polo de ordem N menos M de F de 1 sobre W. Quer dizer, você faz a mudança de coordenadas Z igual a 1 sobre W, né, que leva o infinito no zero, tá certo? Z igual a infinito vai levar W igual a zero. Então, essa possibilidade aqui, quer dizer, o F de 1 sobre W, isso aqui vai ser AN sobre WM mais A0 BM. Né? Então, isso aqui vai ser 1 sobre W N menos M. Quer dizer, o N é maior que M, né? Vezes tá? Então, quer dizer que o W igual a zero vai ser um polo de ordem N menos M de F de 1 sobre W. Então, quer dizer que o infinito é um polo de ordem N menos M da F, certo? Isso é por definição, praticamente, vamos dizer. Então, em ambos os casos, a gente vai ter agora o F menos 1 de infinito, então, ele vai ser o infinito, né? E mais Z1, ZR, onde Z1, ZR, isso aqui é o Q menos 1 de zero, né? São os zeros daqui, tá certo? E nesse caso aqui, as multiplicidades desses zeros é exatamente o grau da Q, que é N, né? Tá certo? Que é M, né? Então, quer dizer, aqui de Z vai ser BM Z menos Z. Mesma coisa anterior, né? É? K1 mais KR igual a M. Mas agora você tem um polo no infinito de ordem N menos M. Então,
quando você soma M com N menos N, dá N, certo? Que é exatamente o grau da F, nesse caso, certo? Então, isso aí prova o lema, certo? Ok. Então, vamos provar o A, usando o lema aí. Ok? Bom, então, no caso, a gente vai pegar um W0 em C barra, né? Tá certo? W0 em C barra. Eu quero provar que essa equação possui exatamente K soluções, né, contadas com multiplicidade. Então, se W0 é igual a infinito, então, isso aqui é o lema, né? Certo? O lema implica, no caso, W0 igual a infinito. Certo? Se W0 é igual a zero, você considera a função g de z igual a 1 sobre f de z, né? Certo? Então, os zeros dessa aqui, os zeros da f são os polos da g, certo? Ok? Então, aí reduz-se ao lema também. E quando W0 é diferente de zero e infinito, certo? Você pode considerar também a função 1 sobre f de z menos W0, certo? Então, os polos dessa aqui são os zeros do denominador, né? Tá certo? E aí você tem sei lá, tipo, não? Exatamente. Os polos são o número de soluções disso aqui. Então, o A se reduz diretamente ao lema, né? Tá certo? E vamos ver o B agora. B. Ok. Bom, vamos considerar, então, a derivada da F. Derivada da F. Ou melhor, vamos considerar a forma df sobre f, né? Essa forma aqui, mi, que é f' de z sobre f de z dz. Certo? Bom, então essa forma aqui, ela se escreve como p' de z, é a derivada logarítmica da f, que é o... Né? Então, isso aqui é p' sobre p menos q' sobre q dz, tá certo? P' aqui menos pq' sobre pq dz, tá certo? Ok. Então, então, o que acontece? Se essa forma, a gente olha os polos dessa forma, são o quê? Os zeros e os polos da F, né? Certo? Quer dizer, os polos. Vou botar aqui o mu infinito, isso aqui. Né? São os polos da F e os zeros da F, certo? Quer dizer, são os zeros da P e os zeros da Q, que são, né? Ok? Agora, se um Z, zero, por exemplo, um polo de ordem K, ou K não, botar L, né? L.
respectivamente. 0 de ordem L, né? De F. Então, o resíduo da mu em V0 igual a menos L, tá certo? Ou, respectivamente, resíduo da mu Z0 igual a L. Quer dizer, quando você faz a decomposição do polinômio Q em fatores irredutíveis, né? Do polinômio P e do polinômio Q, aqui vai aparecer a derivada logarítmica do P e aqui a derivada logarítmica do Q. Então, ok? Se o P vai ser exatamente isso aqui, quer dizer, o P de Z, por exemplo, P de Z vai ser AN produto Z, vou botar assim, menos ZJ RJ. Então, P' sobre P é exatamente soma de RJ sobre Z, né? Essa soma aqui, né? Ok? Então, o resíduo é exatamente o RJ. Certo? Ok? Isso aí vai me dizer também que o número de zeros é igual ao número de polos da função, certo? Ok? Porque pelo teorema global dos resíduos, o resíduo de uma forma é exatamente igual a zero. A soma dos resíduos de uma forma com singularidades isoladas em C barra é zero. Então, o número de polos é igual ao número de zeros, tá certo? Então, ok. Agora, vamos supor, então, que, quer dizer, se os polos são todos de ordem 1, quer dizer, tá? Se os polos são todos de ordem 1, então, que exatamente é o caso B, né? Quer dizer, se eu quero ver que os pontos críticos são exatamente onde o resíduo é diferente de 1, tá certo? Tá? Quer dizer, o zero é um ponto crítico somente se o resíduo é diferente de 1. Então, quer dizer, o que eu quero aqui é o seguinte, eu vou olhar para essa função, que é o F', né, que é, como nós escrevemos ali, é P' Q menos Q P' sobre Q ao quadrado, né? Certo? Então, os zeros disso aqui, que é P' aqui menos Q P', tá certo? Então, vamos considerar o ponto regular, então. Ponto regular de F é e ponto regular e ponto crítico, né? E, assim, ponto regular e ponto crítico. Certo? Ok. Então, vamos supor que o Z0
é diferente do infinito e f de Z0 também é diferente de infinito. Então, o ponto regular, se somente se o f' Z0 é diferente de zero, tá certo? Ok? Essa é a definição, vamos dizer assim, ok? Se o Z0 for diferente de infinito, mas o f de Z0 for igual a infinito, então o ponto é regular se somente se... então vamos definir g de z igual a 1 sobre f de z. Então, quer dizer, nesse caso aqui, o Z0 vai ser o zero dessa função g de z aqui, certo? Então, a gente fez quer dizer, a gente pegou uma carta do C barra que leva ao infinito no zero, tá certo? Então, o ponto é regular se o g' de Z0 for diferente de zero. Isso é por definição, certo? 3, quando o Z0 igual a infinito e o f de Z0 é diferente de infinito, então o ponto é regular se somente se... agora, nesse caso aqui, vamos considerar a função h de w. Quer dizer, agora a gente vai levar, no domínio, a gente vai levar o infinito no zero. Então, a gente vai considerar essa função aqui, h de w. Então, nesse caso aqui, quando o h' de zero é diferente de zero. Finalmente, vamos botar a quarta possibilidade, seria quando ambos são infinitos, não? Quer dizer, o f, o Z0 é infinito e o f de Z0 igual a infinito, então a gente tem que considerar uma função, vamos chamar de, sei lá, g de w, é 1 sobre f de 1 sobre w, não? Então, quando essa função for derivada dela no zero, quer dizer, ela está levando o Z0 no zero, né? E a imagem no zero também, né? Quer dizer, o g de zero igual a zero. Então, quando o g' de zero é diferente de zero, então diz que o ponto é regular. Certo? Tá? E os pontos críticos são exatamente o complemento dos pontos regulares. Tá? Então, o que acontece é que quando você tem um ponto regular, se Z0 é ponto regular de f, então, ele esse ponto é uma solução de ordem. Então, Z0 é uma solução de f de z igual a f de Z0 de ordem 1. Tá? De ordem 1. Ok? Esse aqui é o ponto. Tá? Quer dizer, quando você olha o resíduo da função f' sobre f, né, da forma f' sobre f, numa vizinhança do Z0, dá 1, tá certo? Ou menos 1. Na verdade, você vai olhar para essa aqui, né? F' menos f de Z0, que é um zero dessa função, tá certo? Então, você vai olhar para essa forma aqui, numa vizinhança do Z0. Então, quando você olha para essa forma, numa vizinhança do Z0, essas condições que eu escrevi aqui são exatamente para que o resíduo seja 1. Tá? Ok? Tá. Então, os pontos críticos finitos, então, de f, são os zeros dessa função aqui.
tá certo? Os pontos críticos, que é o complemento, né? Os pontos críticos são o complemento do conjunto de pontos regulares. Então, os pontos críticos finitos de F, finitos quer dizer que diferente do infinito, né? São as raízes de essa Q P' menos P Q', que é o numerador daquela fração lá, certo? São as raízes disso aqui, tá? São os pontos críticos finitos. Então, acontece que o grau desse polinômio, chamar H, sei lá, H de Z, né? O grau desse polinômio, qual é o grau desse polinômio? Bom, então, o grau, a gente tem três possibilidades. Se o grau, a gente lembra que o grau de P era N e o grau de Q era M, né? Então, qual é o coeficiente de mais alto grau aqui? O coeficiente de mais alto grau vai ser, no máximo, o maior grau possível, vai ser N mais M menos 1, certo? Então, o coeficiente de H de grau N mais M menos 1, que é o grau de Q mais o grau de P' e também é o grau de P e o grau de Q', certo? Isso aqui é o quê? AN, botar BM, ZM, né, vezes. Aí vai aparecer aqui a derivada aqui, N, AN, ZN menos 1, que é o termo de mais alto grau aqui, menos. Agora aqui aparece AN, ZN, vezes M, BM, ZM menos 1. Então, o coeficiente de mais alto grau é AN, BM, N menos M, certo? Ok? Então, se N igual a M, baixa o grau, tá certo? Se N igual a M, ok? Se N igual a M, então, isso aí baixa o grau de H menor ou igual, né? Menor ou igual que 2K menos 2, certo? Ok? Agora, se N é diferente de M, então o grau de H é exatamente 2K menos 2, porque é esse aqui, tá certo? Então, por exemplo, se o M for maior que o N, que é nesse caso aqui, né, tá certo? O M é igual a K, então isso aqui vai ser K, desculpe, K mais N menos 1, né? Desculpe. Aqui vai ser K mais N menos 1, se M maior que N, K mais M menos 1, se M menor que N. O que vai acontecer é que, nesse caso aqui,
o infinito, ele vai ser ou um zero ou um polo, né? Tá certo? Vai ser um zero ou um polo, né? Ok? Nesse caso aqui. Tá? Quer dizer, a função quer dizer, vamos ver quantas soluções Então, como é que é a história? Espera aí. Quer dizer, vamos olhar para aquele polinômio, né? Que é o... Vamos olhar numa vizinhança do infinito, por exemplo. Então, isso aqui é P de 1 sobre W, que de 1 sobre W. Isso aqui vai ser um P tilde de W, Q tilde de W, W M menos N, né? Certo? Ok? W M menos N. Então, por exemplo, se eu quero contar vezes isso aqui. Então, isso aqui é um φ de W, W M menos N, certo? E quando W igual a zero, então, o G' de W, isso aqui é... Quer dizer, aqui, agora eu estou olhando o caso, vamos dizer assim, em que esse caso aqui, né? Tá certo? Quando o M igual a N, né, então a gente já viu que você tem, no máximo, 2K menos 2 pontos críticos do H, tá certo? E o infinito poderia ser ou não um ponto crítico, mas certo? Mas então vamos analisar isso, tá certo? Então o G' de W ele vai escrever como W M menos N menos 1. Aqui eu estou analisando o caso que M é maior que N. Então, certo? Ok? Então, o infinito é ponto crítico de F, certo? Z0. Que eu tinha analisado os pontos finitos, agora vamos analisar o infinito. Então, o infinito é ponto crítico de F. Aqui eu estou supondo, então, é o caso em que M é maior que N, né? Esse é o caso M maior que N, tá certo? Então, o infinito é ponto crítico como é que é isso? De F. Porque se você olha agora para o outro polinômio, que seria o inverso desse aqui, né? 1 sobre G de W. Então, isso aqui dá... Vou escrever aqui. N menos M sobre φ de W menos W, filhinha, de W, φ de W ao quadrado. Então, quer dizer, estou olhando agora para a derivada desse ou desse, depende do caso, tá certo? Quando o G de infinito, G de zero é zero ou infinito, tá certo? Bom, então, aliás, mesmo quando o M igual a N, mas
Então, Então, aqui o infinito é ponto crítico da F, se somente se, né, o zero é ponto crítico da G ou da 1 sobre G, né? Certo? Da 1 sobre G, ok? Dependendo do caso, né? Tá certo? Se o N é maior que M ou menor que N. Então, nesse caso aqui, o zero é ponto crítico da G se o M é maior que N mais 1. É o caso em que o M é... Como é que é? Se o M for maior que N mais 1, então... Estou olhando o caso em que M é maior que N, né? O M maior que N, maior ou igual a N, vamos dizer assim. Se o M for maior que N mais 1, então o zero é um ponto crítico, né, da G, tá certo? E esse caso aqui. Quando é da 1 sobre G, então o N é maior que M mais 1. Certo? Ok. Então, o que vai acontecer é que o número de pontos críticos é sempre menor ou igual que 2K menos 2, porque... Bom, no caso em que todos os pontos críticos são finitos, tá certo? Então, é esse primeiro caso, né, que eu considerei, em que o N é igual a M, né? Tá certo? N igual a M, todos os pontos críticos são finitos, então você tem esse grau da H aqui é menor ou igual que 2K menos 2, tá certo? Agora, o infinito poderia ser um ponto crítico, né? Então, nesse caso aí, é quando M é maior que N mais 1 ou N maior que M mais 1. Então, quer dizer, é exatamente o caso em que o M Bom, então, por exemplo, nesse caso aqui, você tem como é que é mesmo? Espera aí. O K, que é o grau, né? É o máximo de Mn. Isso aqui vai ser como M é maior que N mais 1, ele é maior ou igual M maior que N. Então, nesse caso aqui, o grau, você vai ter o ponto infinito, né, que é um ponto, tá certo? Mais o grau, nesse caso aqui, o grau dessa H é menor que 2K menos 2, né? Tá certo? Então, 1 mais o grau da H vai ser menor ou igual que 2K menos 2 também. Tá certo? Você tem um ponto crítico no infinito e mais os pontos finitos que estão contados pelo grau da H. Tá certo? Então, você tem menor ou igual que 2K menos 2. E, analogamente, nesse caso aqui, tá certo? Quando, quer dizer,
é o caso em que o infinito é um ponto crítico da F, tá certo? Se o infinito for um ponto crítico da F, é porque o zero é um ponto crítico da G ou da 1 sobre G. Então, você tem esses dois casos aqui, tá certo? De qualquer maneira, o grau, o número de pontos críticos é menor ou igual que 2K menos 2, tá certo? Ok? Então, ok. Então, quer dizer, esse conjunto finito aqui... Mas eu quero olhar agora para o F dos pontos críticos, tá certo? Então, o F dos críticos da F, isso aqui é o chamado valores críticos da F, tá certo? Ok? São os pontos cuja solução da equação, tais que a solução dessa equação tem número estritamente menor que K, tá certo? Os outros ele vai ter número K. Então, esse número aqui, esses valores críticos da F, ele vai ser menor ou igual que o número de elementos dos valores críticos. Tá certo? Tá? Porque esse dos pontos críticos da F. Né? Tá certo? Porque esse conjunto aqui, né? Isso aqui é menor ou igual que 2K menos 2. Tá certo? Ok? Então, se o W0 não pertence a esse conjunto, se o W0 não pertence a esse conjunto, então ele não tem nenhum ponto crítico na imagem inversa dele. Então, o número de soluções é exatamente K. Tá certo? Ok? Quer dizer, os pontos críticos são exatamente os pontos onde você tem multiplicidade, tá? Ok? Você tem multiplicidade a solução tem um número maior de pontos, digamos assim, multiplicidade num ponto, tá? Bom, então, com isso aqui a gente prova o B, tá certo? Quer dizer... Agora, esse caso aqui, digamos que o número de pontos críticos da F, que os pontos críticos da F são vazio, então se a F não tem pontos críticos, tá certo? Então quer dizer que esse polinômio H, que eu defini lá, né, o H, tá certo? Que é o P, Q' menos Q, P', melhor, não faz, mas vou botar Q, P' menos P, Q', né? Esse polinômio aqui ele é uma constante, tá certo? Ok? Ele é uma constante. Tá? Ele não pode ser identicamente nulo, né? Tá certo? Porque se ele for identicamente nulo, significa que o P e o Q são múltiplos, tá certo? Ok? E se ele for identicamente nulo, aqui, você tem P' sobre P igual a Q' sobre Q. Isso aqui implica que o P é um múltiplo do Q. Então, isso está excluído. Tá certo? Então, isso aqui, se esse grau da H, quer dizer, em particular, quer dizer, se o C de F é vazio, em particular, você tem que esse aqui tem que ser uma constante, tá certo? Ok? E a única maneira de ser constante isso aqui é que bom, primeiro que os graus têm que ser iguais, tá certo? Primeiro os graus têm que ser iguais, tá? E depois aí você tem que ver que se supondo que não tem raízes comuns, então você vai ver que o grau tem que ser exatamente 1, tá certo? Ok? Quer dizer, o K é igual a 1 e F é homografia, tá? Ok? Bom, então isso eu deixo como exercício. Tá. Para fazer isso com mais detalhes. Então, uma observação aqui que eu vou enunciar como corolário, se eu tenho duas
funções racionais, não constantes, então eu tenho o seguinte, que se eu faço a composta, né, f composta com g é uma função racional também, tá certo? Então, os pontos críticos da f composta com g é exatamente o f dos pontos críticos de g, união com os pontos críticos da f, tá? E b, o grau da f composta com g é o grau da f vezes o grau da g. Tá certo? Isso aqui é porque essa f composta com g, o conjunto dos valores críticos, né, que são os valores que têm número de soluções menor, tanto da f quanto da g e da f composta com g, é um conjunto finito, tá certo? São todos conjuntos finitos. Então, você tem pontos que não estão nesses três conjuntos, tá certo? Tem valores que não estão nesses três conjuntos. Então, aí você conta o número de soluções, né? F, você olha para essa equação, F composta com G igual a W0, onde esse W0 é um ponto que não é ponto, não é valor crítico nenhuma das funções, tá certo? Nem da F, nem da G, porque não está aqui, né? Não está nesse conjunto aqui, que é finito. Tá? Então, o número de soluções desse conjunto, soluções desse conjunto, o que é? É G menos 1 de F menos 1 de W0. Então, você olha para o F menos 1 de W0, isso aqui tem um certo número de soluções, que é exatamente o grau da F, tá certo? Cada solução dessa não é ponto crítico da G. Então, o número de soluções é exatamente o grau de G. Então, você vai ter grau de G vezes o grau da F, soluções da equação, certo? Ok? Bom, então, para terminar essa parte de funções racionais, então, vamos ver a decomposição em frações parciais, tá certo? Então, eu vou lembrar aqui, se eu tenho uma F definida num aberto em C barra, com uma singularidade, com polo, né? Com polo Z0, um polo Z0, tá? Então, evidentemente, esse Z0 o U é uma vizinhança perfurada do Z0. Então, a parte principal de F em Z0, né? Você olha para o desenvolvimento de Laurent da F numa vizinhança do Z0, ele é uma coisa da forma A menos N Z menos Z0 elevado a N mais A menos 1 Z menos Z0 mais... Então, o desenvolvimento de Laurent é desse tipo aqui. Então, a parte principal é exatamente essa parte aqui, tá? Ok? Então, essa é a parte principal de F no polo Z0. Tá? Quando o Z0 for o infinito, você pode definir também a parte principal, certo? Ok? Se o Z0 for infinito, você pode definir também, olhando aquela mudança de coordenadas, né? Você olha a mudança de coordenadas Z igual a 1 sobre W, né? Ok? Ou você olha para a função G de W igual a F de 1 sobre W, ou para a função G de W
igual a 1 sobre f de 1 sobre w, dependendo do caso, né? Se o f de infinito for finito aqui, ou se o f de infinito for infinito nesse caso aqui, certo? Ok? Então, aí se reduz exatamente, aí a parte principal vai ser um polinômio, tá certo? Vai ser um polinômio, nesse caso aí. Quando o Z0 é infinito. Aqui, se o Z0 é diferente de infinito. Se o Z0 for infinito, então você olha para essa aqui, se f de infinito diferente de infinito, ou para essa outra aqui, tá? Se o f de infinito for infinito. Aí você calcula, digamos, a parte principal no zero, nesse caso ou nesse caso, e faz a mudança de coordenadas. Aí você vai obter um polinômio, tá certo? Vai obter um polinômio. Ok. Bom, então, então o teorema aqui é o seguinte. Vamos supor que eu tenha uma função racional, tá certo? Sejam Z1, Zn, os polos finitos de f, tá certo? E P1 de 1 sobre Z menos Z1, Pn de 1 sobre Z menos Zn, as partes principais, tá? Então, né? Eu vou chamar, isso aqui vai ser, por exemplo, sei lá, se aqui fosse um ZJ, né? ZJ, então aqui seria o PJ de 1 sobre Z menos GJ. É um polinômio nessa indeterminada aqui, é 1 sobre Z menos GJ. Certo? Então, se P infinito de Z é a parte principal de F no infinito, então você pode escrever o F de Z como uma constante mais P infinito de Z mais soma PJ de 1. Tá? Então, isso é chamada decomposição em frações parciais. Certo? Então, quer dizer, o infinito ele vai ser um polo quando o grau da P é maior que o grau da Q, não é isso? Tá certo? Então, esse P infinito aqui, mais essa constante, na verdade, é dado pelo algoritmo de Euclides, né, que você pode escrever aqui o P de Z, se o grau de P maior que o grau de Q, tá certo? Que é exatamente quando o infinito é um polo, não é isso? Da F. Então, você pode escrever aqui o P de Z é um polinômio P infinito de Z vezes Q de Z mais um R de Z, onde o grau da R é menor que o grau da Q, né? Certo? Ok? Então, quer dizer, o F de Z, que é o P de Z sobre Q de Z, é o P infinito. Quer dizer, aqui possivelmente tem uma constante, porque
Isso aqui não tem parte constante. Tá? Então, esse aqui é o P infinito da Z, mais essa constante a zero, mais R de Z sobre Q de Z. Então, esse aqui tem um grau menor agora. Como tem um grau menor, então o infinito não é mais polo. Então, isso aqui exatamente vai ser a soma das partes principais, ok? Dadas pelo desenvolvimento de Laurent numa vizinhança de cada um desses polos, tá certo? Ok? Então, a demonstração é bem simples, é só observar que uma função que não tem polos, ela é constante, tá certo? Função racional que não tem polos é constante, ok? Isso aí é aquele lema que nós vimos. O lema prova que se a função tem grau maior que 1, o número de polos, o conjunto de polos é não vazio, tá certo? Então, uma função que não tem polos, ela é constante, tá certo? Necessariamente. Tá? Então, quando você retira os polos da função, ela fica uma constante, tá certo? Essa aqui é a ideia da prova. Ok? Tá? Bom, isso está feito no livro aí, todos os detalhes. Com isso aí, então, a gente considera encerrado esse capítulo aí, tá? Então, agora vamos passar para o capítulo seguinte e vamos ver sequências e séries e produtos de funções holomorfas e meromorfas, tá certo? Ok? Então, esse é o capítulo seguinte aí. Bom, então o contexto aqui vai ser o seguinte, eu vou considerar um aberto U de C ou C barra, dependendo do caso, pode ser o C barra também, tá certo? Aberto. Vou supor que é conexo, tá certo? Para simplificar. Ok? O contexto vai ser esse. Vamos chamar H de U, vai ser o conjunto das funções holomorfas, tá? Depois das meromorfas a gente vai chamar de M de U, certo? Holomorfas de U em C, certo? A gente vai considerar isso aqui chamada topologia da convergência uniforme nas partes compactas, tá certo? Então, a gente vai fazer o seguinte, para definir essa topologia, ela digamos, ela é metrizável, tá? A gente vai provar aqui que existe uma métrica, tá? Nesse conjunto. Na verdade, eu vou considerar o conjunto C de U, que é o conjunto das funções contínuas, né? Inicialmente, F contínua, C0 ou C de U, né? Quando as funções contínuas, ele contém esse H de U aqui. Então, nesse C de U aqui, eu vou definir uma métrica, tá? Que, nessa métrica, então, vamos definir uma métrica
em C de U, a métrica D, dá uma distância, né? Tá certo? Uma distância que é tal que uma sequência de funções, né? Em C de U converge na métrica D, se somente se ela converge nas partes compactas, converge uniformemente nas partes compactas, né? Quer dizer, vamos botar assim, Fn converge na métrica D, para F, se somente se ela converge nas partes compactas de U, certo? Ok? Bom, então para isso, eu vou lembrar aqui que nós consideramos aqui a esfera de Riemann, né? Esse U, em princípio, ele pode ser um subconjunto de C-barra também, tá certo? Então nós consideramos aqui a esfera de Riemann, tá certo? E aqui projeção estereográfica a partir de um dos pontos aqui, né? No caso aqui, né? Então, essa projeção estereográfica, quer dizer, tem a aplicação π índice Q, vou chamar de alfa, que vai de S2 menos Q, né? Em C, tá certo? Né? Que é essa aplicação que leva o ponto P aqui, nesse ponto alfa de P aqui, que é, né? Ok? Então, isso aí induz uma métrica em C, tá certo? Induz uma métrica limitada, né? Porque você pode considerar agora, a esfera de Riemann está contida aqui no R3, né? Certo? Ok? Então, dado Z aqui, você pega a imagem inversa aqui, isso é um ponto da esfera, certo? Então, você pode definir uma distância. Essa aqui não é exatamente essa distância aqui, não, certo? A métrica ρ, vou chamar de ρ aqui, ρ. Certo? Tá? Então, você pode definir uma distância, aqui, Z1, Z2, em C, que seria certo? Na verdade, essa distância é em C-barra, né? A distância, ela se estende a C-barra, tá certo? E, ou, aqui você pode definir que esse ponto aqui, né? Que é o ponto 0, 0, 1, certo? E menos que essa é a distância do ponto alfa menos 1 de Z ao ponto menos Q, tá certo? Se Z2, aqui é Z1. Z2 igual a infinito, Z1 diferente de infinito. E aqui 0, se Z1 igual a Z2 igual a infinito. Então, essa é uma distância em C-barra, tá certo? É a distância induzida pela distância na esfera de Riemann, na esfera, né? Tá certo? Então, aqui a distância, calculando pela fórmula do alfa menos 1 de Z, alfa menos 1 de Z é isso aqui, né? Certo? Ok?
Esse aqui é o ponto da esfera S2, tá certo? Calculando por essa fórmula aqui, a gente tem que o D, Z1, Z2, isso aqui é 2, Z1, menos Z2, certo? Ok? Bom, fazendo as contas, você chega, você substitui aqui por Z1, né? Depois por Z2, e vê qual a distância, a norma, né, da diferença aqui em R3, tá certo? Então, você tem isso aí. Bom, e essa distância aqui, obviamente, ela satisfaz que quando o limite, por exemplo, quando o limite Z2 tende a infinito de D, Z1, Z2, tá certo? Isso aqui vai ser exatamente 2 sobre raiz de 1 mais Z1 quadrado, que é exatamente a distância de Z1 a infinito. Essa é a distância de Z1 a infinito. É compatível com a definição, tá certo? Bom, agora, só para resumir aqui, eu tenho que... Esse alfa é o homeomorfismo, a gente já viu, já provamos aqui que é o homeomorfismo, né? Tá certo? Ok? Bom, então... Agora, dado... quer dizer, vamos provar um lema agora. Esse lema não é difícil. Se eu tenho um aberto, C barra, aberto, não? Aqui eu não vou usar que é conexo, mas vou supor que é conexo. Existe uma sequência Kn de compactos de 1, tais que Kn está contido no interior Kn mais 1 para todo n maior ou igual a 1. Então, ele diz que a sequência é crescente, né? Crescente encaixada, né? Certo? Crescente de compactos, tá certo? B, a união dos Kn, é a união interior dos Kn, é o U, tá? Ok? E C, finalmente, para todo compacto K contido em 1, existe um N0, tal que se N maior ou igual a N0, então o Kn, o interior de Kn, K está contido no interior de Kn. Tá certo? Bom, isso aqui a demonstração está no livro. Eu vou utilizar isso aqui é verdade em qualquer RN, tá certo? Você pega um aberto da RN, tá certo? Na verdade, em qualquer superfície do RN, ok? Bom, então... Vamos fixar, agora eu quero definir essa métrica ρ aí, tá certo? Então, vamos fixar uma cobertura dessa, tá certo? E vamos definir uma
cobertura KN como antes, né? Certo? Vamos fixar essa cobertura, tá certo? No lema. E vamos definir uma DN, uma distância em C de KN, tá? Que são as funções contínuas em KN, né? Como DN de F é a métrica a gente vai usar essa aqui, ó. Tá? Olha essa distância que a gente considerou aqui, né? Tá certo? Que é induzida pela distância do S2, tá certo? E define essa. Então, essa DN aqui é realmente uma distância. Isso aqui é uma distância em C de KN. Tá certo? Quer dizer, como o KN é compacto, tá certo? Essa distância aqui é sempre finita, tá certo? Ok? Essa distância já não é, né? Hã? Essa distância já não é finita. Já é finita. Tá. Então precisava... Mas isso é uma distância em KN, quer dizer, tem que satisfazer aquelas propriedades de distância, certo? Tem que ser positiva definida, mas isso é óbvio, né? Positivo definido. É finita, aqui é finita, porque a F e a G são contínuas, tá certo? Então, isso aqui é finito, tá? Ok? E, quer dizer, é bem definido isso aqui. Você tem que satisfazer aquelas três propriedades, que o D, N, de FG maior ou igual a zero, I igual a zero se somente se F igual a G, tá? Isso aí é óbvio, tá certo? Depois você tem que ter simétrico, né? Distância de F a G, distância de G a F também, isso é óbvio. E aí tem que ter a propriedade triangular, tá certo? Que decorre do fato que essa D aqui é uma distância, tá certo? Então, essa é uma distância, essa DN aí, vai ser uma distância nesse espaço de funções contínuas, tá certo? Então, agora a gente define a distância ρ, da seguinte maneira. Ρ de FG é o sup 1 sobre N Tn de F restrita a Kn, G restrita a Kn, tá? Acho que N é maior ou igual que 1. Tá certo? Vamos definir essa ρ dessa maneira aí. Então, o teorema é que isso aí é uma distância, tá certo? Em C de 1. Exatamente o que a gente quer. O teorema também está provado no livro, que essa ρ aí vale as seguintes propriedades. Então, essa ρ é uma distância em C de U, tá? B, uma sequência. Aquela propriedade que eu falei, né? Fn em C de U converge com a distância ρ, se somente se converge, digamos, para uma certa f com a distância ρ, se somente se ela converge nas partes compactas
de U para essa mesma F, tá certo? Ok? Tá? Outra propriedade interessante aqui, ó. Esse espaço métrico aqui é completo, tá certo? Completo. Qualquer uma sequência converge somente se de Cauchy, tá certo? Uma sequência converge se somente se é de Cauchy, né? Certo? E, finalmente, essa é a parte mais interessante para a gente, é que o H de U, que é o conjunto das funções holomorfas, né, é um subconjunto fechado. Tá? É um subconjunto fechado. Fechado de C de U, com essa distância. Isso aqui significa o seguinte, que uma sequência Fn, né, se ela converge nas partes compactas para uma F, isso aqui holomorfo em U, então essa F aqui é holomorfa em U também. Tá? Isso aí é um fato importante, que uma sequência que converge uniformemente nas partes compactas, uma sequência de funções holomorfas converge uniformemente nas partes compactas, a função limite é holomorfa também. Tá certo? Quer dizer, se é analítica, certo? Ok? Isso é um fato importante que a gente vai usar aqui, exatamente nessa parte aqui. Aí se usa, por exemplo, o teorema de Moreira, qualquer coisa assim, certo? Tá? Bom, a gente vai ver na próxima aula, então, a gente continua e vamos provar isso direitinho, esse teorema aí, tá certo? Na próxima aula. Vamos ver se eu consigo corrigir as provas. Tá difícil, eu não consigo tempo, cara.